segunda lei da termo. Tá, aí agora, assim, né? Até falando bem. Uma crítica, na verdade. Geralmente, quando você assiste uma aula de segunda lei, a primeira coisa que já vem é máquina térmica, né? A segunda lei, ela não é de máquina térmica. A segunda lei, ela é de entropia. Aí uma das consequências disso é aplicações nas máquinas térmicas. Só que é necessário que você entenda o que é entropia primeiro, para depois entender as máquinas térmicas. E outro conceito que é ruim também, né? Porque quando eu falo entropia, você fala é bagunça. Mas que bagunça que é essa, né? Eu até dei uma comentada com vocês já sobre isso lá quando eu falei de calor, né? Mas vamos lá de novo, ó. Olha só, ó. Eu tenho aqui um corpo, não precisa copiar esse aqui ainda não, tá? Que tem 20 joules. Aí eu vou deixar ele cair. Beleza. Então esse 20 joules dele está em forma de energia potencial, concorda? Quando ele chegar no chão, vai estar em forma de cinética. Aí ele vai bater no chão, vai ter uma colisão, você vai ouvir um barulho, né? Você tem ali uma dissipação de energia. Então ele vai ficar colidindo, colidindo, colidindo até ele parar. Beleza. Então aqui embaixo, ó, ele vai ter zero. Só que daí você viu que, ó, teve dissipação na forma de calor com o chão, teve dissipação na forma de som. Vamos colocar que o som tenha dissipado 8. E a colisão aqui, o aumento da agitação do chão, tenha sido o resto, 12 joules. Olha para essa situação. Faz sentido fisicamente isso que aconteceu? Tipo, você soltar uma bolinha, ela vai ficar quicando até parar. Tipo, acontece isso? Sim, normal, né? Agora, imagina esse som do nada volta para a bolinha, esse calor do nada volta para a bolinha. Se voltar essas duas energias, concorda que voltou 20? Se voltar o 20, você concorda que ela consegue subir sozinha lá onde ela estava? Vai lá. Agora, olha a pergunta. Energeticamente falando, isso está certo? Sim. Por quê? Porque se tem 20, ela pode subir onde ela estava no 20. Só que isso vai acontecer? Tipo, a energia voltou do nada ali e subiu? Não. Por que não? Porque a energia, ela não quer ficar concentrada. A energia, ela quer se espalhar. E esse espalhamento de energia que é o tal do, entre aspas, bagunça. Não é bagunça, meu quarto é bagunçado, a entropia aumentou. Tá, beleza, isso é um dos casos. Mas a entropia, ela te fornece o tanto de energia útil que o sistema tem. Porque depois que você transformou em som, como que você vai usar de novo aquela energia? Depois que você transformou em calor com o chão, como que você vai pegar de novo esses 12 joules? Né? Então a entropia é você transformando uma energia mais útil, que era uma energia potencial, que você conseguia manipular ela, em uma energia menos útil. Tá? Não fica preso em palavrinhas. Isso que é importante. Você tem que saber o conceito. Se você sabe o conceito, você sabe tudo. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá, ó. Então a segunda lei, ela trata do conceito de entropia. Entropia é a letra S, tá? Então ela é a grandeza física. Vou escrever de duas formas, tá? Da forma normal, que todo mundo escreve, que avalia a desordem do sistema. Né? Se você escrever bagunça, pode escrever, mas saiba o conceito. Beleza, agora escrevendo de maneira correta, né? Então, a grandeza física, que ela avalia... A palavra que é usada é dispêndio, né? Mas avalia a utilidade da energia do sistema. Então, conforme a energia vai ficando menos útil, você vai aumentando a entropia do sistema. Então, quanto mais entropia, menos energia útil você tem. Vou até escrever isso. Ó. Então, quanto mais entropia, menos energia útil você tem.
Porque lembra, ó, a energia, ela se conserva, né? Ela sempre se conserva. A energia total é constante. Só que você vai pegar uma energia que era potencial, que você, ó, aqui eu consigo fazer velocidade, aqui eu consigo usar essa energia, para uma energia que você não consegue usar de novo, que é som. Eu tô falando um monte de coisa aqui. Como que eu vou pegar esse som de novo que vocês ouviram e eu vou usar ele mais uma vez? Não dá, né? Então tem conservação de energia, só que eu não consigo pegar de volta. Então a entropia está diminuindo, né, a energia útil do sistema. Energia útil do sistema. Então, ó, no universo como um todo, a energia total é constante. Só que essa conservação de energia se dá da forma de energias mais úteis para energias menos úteis. Teve um cara que escreveu que isso vai nos levar à morte do cosmos. E não está errado, né? Porque vai chegar um instante que a entropia ela sempre está aumentando, né? Porque a gente está não posso falar desperdiçando. Desperdiçando é uma palavra ruim, mas a gente está transformando essa energia em outra forma que a gente não vai conseguir usar de novo, né? Então vai chegar um instante que vai ter toda a energia que tinha no começo do universo. Só que você não vai conseguir mais usar ela, né? Então vai ter mais nada para aproveitar. Então vai ser a morte do cosmos, a morte do universo. Então, ó, a segunda lei em forma de equação, ela é a lei mais fácil da física, porque ela só fala isso aqui, ó, em um processo natural, ou pode ser espontâneo também, outra palavrinha legal. Em um processo natural, o ΔS é sempre maior ou igual que zero. Em um processo natural, a variação de entropia é sempre maior ou igual que zero. Entende que está escrito sem eu falar? Vai, olha para isso. O que está escrito isso? Está escrito que a energia ela sempre vai se transformar em outras formas, menos úteis, que você não vai conseguir transformar de novo, né? Ou seja, aquela bolinha ali, não tem como ela organizar... Eu apaguei. Aquela bolinha que tinha caído, não tem como organizar aquela energia que ela tinha, ficar toda na bolinha mais uma vez e subir o 20 joules. Isso não vai acontecer. Porque se isso acontecesse, é porque você está diminuindo a entropia. Você está pegando uma energia menos útil, que era o som, e transformando em uma útil, que era a energia potencial. Então isso não vai acontecer. Por quê? Porque a segunda lei impede. Porque a segunda lei só fala que a entropia tende a aumentar ou permanecer constante. Aí abrem dois nomezinhos, ó. Você tem um processo que é chamado de reversível. E você tem um processo que é chamado de irreversível. O processo reversível é aquele em que a entropia fica constante. E o processo irreversível é aquele que a entropia aumenta. Professor, é impossível ter variação de entropia negativa? Não. Em um processo natural não tem como, mas você pode forçar, né? Aí vem aqui que vem aquele exemplozinho do quarto. Agora que cabe ele. Porque assim, em um processo natural, que é você dentro do seu quarto, qual que é a tendência? Bagunçar, é desorganizar, é espalhar as coisas, não é? Então a tendência é a entropia aumentar. Você consegue organizar de novo? Só se você criar coragem, né? Aí quando você cria coragem, você vai lá e coloca energia para o sistema, né? Então você vai lá e você fez um trabalho. Então daí não é um processo natural, é um processo forçado. Beleza? Tranquilo? Eu quero que vocês pensem em uma perguntinha. Então, ó, a gente tem um sistema, né, que é o sistema quarto. Então, se você for lá e dar energia para o seu sistema, aí você pode organizar as coisas. Naturalmente, não vai organizar do nada, né? Beleza. Eu quero que você olhe para a Terra. Terra como um todo agora. Para existir vida, tem que existir organização. Você tem que ter células, tem que ter tecido, você tem que ter várias coisas, né? Então, a pergunta a ser feita, isso é pergunta de prova, tá? A pergunta a ser feita é: a Terra viola a segunda lei, então? Porque a Terra está organizando, a gente está tendo vida, né? E aí?
Pensa um pouquinho, eu respondo já já. No fim da aula eu respondo. Mas pensa um pouquinho aí.